Então, primeiro, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso webinar. E ele é como uma roda de conversa. E o tema norteador de hoje é inteligência artificial e comunidade surda. Qual a relação desses dois temas, né? Eu estou muito feliz por estar com vocês aqui hoje, por vocês participarem dessa nossa proposta de roda de conversa, toparem trocar com a gente. E sim, esse é um tema bastante importante que só os ouvintes têm tocado, né? Então acho que esse é um momento pertinente para que a comunidade surda esteja atuante também. E é importante que a tecnologia esteja acessível a todos, porque o mundo, né, a globalização, a tecnologia vem avançando de forma muito rápida e é importante que a gente tome consciência disso também. Eu sei que esse é um mundo novo para muitas pessoas, mas esse é um momento de troca, de compartilhamento de ideias, e é por isso que a gente vai conversar hoje sobre inteligência artificial. A gente vai explicar um pouco melhor o conceito, o que significa isso, porém, tem alguns avisos, algumas apresentações. Algumas pessoas usam esse sinal ou o outro sinal, né? São dois sinais, então existe uma variação linguística sobre o próprio sinal de inteligência artificial. Primeiramente, eu quero agradecer as pessoas que entraram, estão aqui com a gente. Uau, por enquanto são 23 pessoas, isso é ótimo. E pessoas surdas e ouvintes como aliadas também, né? Então, é interessante que os ouvintes estejam nesse momento junto com a gente para aprender sobre a inteligência artificial a partir da nossa perspectiva. Então, hoje a gente vai refletir sobre os avanços da inteligência artificial, para que ela serve, quais são os impactos, os riscos, que oportunidades ela nos oferece. E hoje esse momento é muito especial porque nós temos convidados surdos, assim como eu. Então é gratificante ver o surdo nesse lugar de protagonismo, trocando informações da comunidade para a comunidade e conversando sobre tecnologia, sobre criação, pesquisa, sobre o futuro, sobre a língua de sinais dentro da tecnologia. E hoje temos aqui duas pessoas representantes da ATIS, que é o Joaquim. Por favor, abre sua câmera para a gente te conhecer. Vamos esperar ele. Conseguem ver nós dois? Acho que ainda não. Bem, Liliane, pode, por favor, fechar sua câmera? Obrigado. Agora sim, agora sim.
É muito gratificante para mim estar aqui com o surdo que é presidente da ATES, e ele vai agora fazer um resumo da história dele. Bem, primeiro, boa noite. Agradeço pelo convite, por estar aqui. Agradeço a Rede Talk. Eu sou o Joaquim Amado. Esse é o meu sinal. Eu sou presidente da ATES, Associação de Tecnologia e Inovação de Surdos. E, bem, um panorama resumido da minha história. Quando eu era jovem, eu tive algumas dificuldades, enfrentei muitas barreiras. E então eu fui dando os primeiros passos na comunidade surda, entrando em contato com as pessoas, tendo um pouco mais de experiência, e aí eu fui aumentando um pouco mais as minhas oportunidades, mas ainda enfrentava algumas barreiras, não conhecia de tecnologia, realmente era um pouco difícil, eu continuei estudando. E aí, entre 2020 e 2021, mais ou menos, eu combinei de estudar com alguns surdos até 2023, mais ou menos, e aí membros da associação, e lá era muito bom, a gente conseguiu ter acesso à tecnologia naquela época, e nós tivemos uma oportunidade, então, de melhorar um pouco mais, e foi aí que nós entramos eu tive o contato com a ATES, e desde então eu tenho trabalhado. Mas você estudou nessa área, você é doutor? Então, nessa área da tecnologia, sou doutor, sim, pela Universidade do Rio de Janeiro. Naquela época não havia nenhum surdo, então eu tive a honra de ser o primeiro surdo. Nossa, que legal, fico muito feliz. Um surdo doutor aqui na área de tecnologia. Também na área de linguística, nós temos um surdo aqui presente, né? Agora eu vou fazer a chamada para o nosso segundo convidado, que é o Flávio. Flávio, eu peço que você abra a sua câmera, por favor. Vamos aguardar um pouquinho até que ele seja posicionado aqui do meu lado. Muito bem. Então, Flávio, que prazer tê-lo aqui conosco. Eu queria que você apresentasse um pouco do seu trabalho, da sua formação, que você fale brevemente sobre a sua história. Muito bem, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite de poder falar aqui com vocês essa noite. Então, novamente, eu vou me apresentar. Eu me chamo Flávio, esse é meu sinal na comunidade surda. Eu moro no interior de São Paulo, na capital de São Paulo, desculpe. E, e eu trabalho na área de programação e eu tenho feito muitos trabalhos nessa área. Ah, sou vice-presidente da Artes, e aí recebi esse convite quando eu morava no Rio de Janeiro. Eu era jovem na época, já faz muito tempo. E aí o Joaquim foi quem me convidou. Nós tivemos muitas trocas naquela época. É, era um momento que nós começamos a aprender a respeito da tecnologia.
E a gente teve um vínculo naquela época, né? Desde aquela época, nós trabalhamos juntos, aprendendo sinais, discutindo sobre os sinais da área de tecnologia. E aí, eu vou falar um pouco mais, né, na minha fala, né? Mais para frente, não vou falar tudo, que vocês vão ficar ansiosos aguardando. Sim, eu já estou ansioso para a sua fala, Flávio. Então, é, vocês observaram que os dois trabalham, né, na Arts. E eles mencionaram a Hand Talk, que convidou. Agora vamos apresentar um convidado da Hand Talk, que é o Thiago. Os dois trabalham na Arts e agora vamos conversar um pouquinho com o Thiago, que é da Hand Talk. Você você pode falar Oi, um Tiago, pouquinho agora da a gente sua quer conhecer um história? pouco a sua história. Sou o Tiago, sou gerente de linguística aqui da Rede Talk. E eu sou responsável, por verificar a língua, os sinais e também a evolução do nosso trabalho aqui, que é para a comunidade surda, né? Então eu estou nessa posição de ser analista na parte linguística da empresa. Agora a gente vai conhecer a Jéssica. Por favor, pode abrir sua tela também. Prazer ter você aqui com a gente, Jéssica. Então, na Rede Talk, como funciona o seu trabalho? Bem, primeiro eu quero agradecer por esse convite. Meu nome é Jéssica, esse é o meu sinal. Eu trabalho na Rede Talk também no time de linguística, eu sou analista linguística, tanto da Libras quanto da SL. Ótimo, muito legal. Então, obrigada, Jéssica, por ter participado. E bem, temos eu também, eu sou o Darley, eu trabalho na área de educação e também de linguística aqui da Rede Talk. Faço parte do mesmo time do Thiago e da Jéssica, a gente trabalha em consonância. Lembrem que esse é um bate-papo, certo? Ele não tem uma característica de palestra. A gente quer que seja um momento leve, para que vocês entendam alguns conceitos básicos e coisas que a gente considera que sejam importantes sobre inteligência artificial para a comunidade surda. Então, é um momento de troca mesmo. Depois, no final, claro, a gente vai abrir para perguntas e trocas, certo? Mas a gente quer dar início oficialmente à nossa roda de conversa sobre IA. Às vezes a tecnologia falha. Acho que a nossa primeira pergunta deve ser: o que é inteligência artificial? O que ela significa? Bem, Flávio, você pode responder para a gente? Bem, essa pergunta, o que é IA? Eu acredito que para explicar de forma mais clara, é importante que eu apresente um material para vocês de alguns conceitos básicos sobre inteligência artificial. Acho que eu não consigo compartilhar com vocês. Precisa ser a Luana, acredito. Então vamos esperar um pouquinho, porque eu não consigo compartilhar a tela com vocês. Agora pode, Luana disse. Agora posso. Obrigada, Luana. Peraí, peraí, vamos ajeitar.
Se você quiser, eu posso de repente ficar responsável, tudo bem? É, sim, sim, talvez seja melhor. Agora sim. Vocês conseguem me ver? Eu tô muito pequeno, vocês conseguem enxergar aqui? Ótimo. Bem, então, o que significa inteligência artificial? Esse é o sinal, né, que a gente conhece mais comumente, mas tem esse outro também. Existe uma variação linguística em relação ao sinal para inteligência artificial. Próximo slide, por favor. Bem, então eu quero mostrar para vocês as etapas que acontecem. Então, a gente começa com inteligência artificial, que é o sistema geral da própria inteligência artificial. E aí ela tem uma função de resolução de problemas, e ele é o sistema principal. Abaixo dele, a gente tem outras etapas da inteligência artificial. Após, a gente tem o machine learning, que é esse o sinal aqui. Machine learning é uma palavra em inglês que ela significa aprendizado de máquina. E significa que as informações que a gente vai colocando no sistema, eles vão aprendendo como dados, como informações. Então a gente oferece informações e ela vai salvando isso. O terceiro ponto, desculpa, só um pouquinho. São sinais muito específicos que a gente vai aprender hoje sobre inteligência artificial. Então, primeiro é inteligência artificial, deep learning, machine learning e agora sim deep learning. Bem, o deep learning é um aprendizado mais profundo que o sistema tem. Esse é o sinal que a gente usa para deep learning, que eles são associações que a máquina consegue fazer a partir das informações que a gente coloca nela. Então, a partir de dados que a gente oferta, ele vai fazendo as próprias conexões, assim como um cérebro humano. Então, é uma máquina que de fato faz associações como redes neurais mesmo. Mas esse sistema ele funciona de fato dentro da máquina. E aprofundando ainda mais, a gente tem a IA generativa, que é quando o sistema ele cria coisas por ele mesmo. Então, a partir das informações que a gente já ofereceu e das associações que ele já fez, ele consegue criar coisas novas. Então, ele cria textos, ele cria fotos, ele cria vídeos. Ele cria também formas de comunicação, como língua de sinais, por exemplo. Então, essa parte mais autônoma da máquina é muito interessante também. Obviamente, muitos desses serviços eles são pagos, né? A gente sabe disso, a gente precisa pagar algum valor para poder usar, mas é uma parte interessante também da tecnologia. Aqui eu trouxe uma tabela com alguns exemplos. Primeiro, de inteligência artificial. Bem, vocês já conhecem, né? Muitos deles que são assistentes virtuais, como o Siri e Alexa, por exemplo, que a gente conversa com ela e ela obedece alguns é, comandos. Por exemplo, eu quero que você conte uma história, ou eu quero perguntar como é que tá o tempo, enfim, a gente consegue se comunicar com ela para que ela nos ofereça algumas informações. Bem, ela não tem ainda uma versão para a língua de sinais, né? Então a gente tem que conversar com ela oralmente.
Esse tipo de assistentes virtuais, eles também funcionam como um lugar que a gente pode buscar dicas. Então, se a gente quer recomendação de algum filme ou de streaming, como por exemplo o Netflix, ou algum filme, a depender do gênero de filme que a gente goste mais, a gente pode pedir para essa assistente virtual e ela pode nos oferecer algo dentro daquilo que a gente está buscando. E ela também aprende a entender o nosso perfil de coisas que a gente gosta de consumir. Então, isso é muito interessante. A partir do momento que a gente pede alguma coisa para ela já começa a desenhar o nosso perfil e recomenda mais coisas dentro daquilo que a gente gosta. E acho também que essa é uma modalidade bastante interessante de ser usada também. Ela tem sido bastante popularmente usada no nosso país e no mundo todo. Mas é interessante pensar que ela também recolhe nossos dados para ir desenhando o nosso perfil. Em alguns casos, ela funciona também como tradução automática. Então, às vezes, a gente quer usar o Google Tradutor, por exemplo, para português e inglês, ela funciona bastante dessa forma. Já o machine learning, o que eu trouxe para ilustrar, né, como exemplo, é que ela pode aprender a partir de, trazendo para a língua de sinais, a partir de sinais que a gente faz repetidamente para ela. Então, ela consegue compreender e perceber um sinal que está sendo bastante usado, que está sendo repetido. Paralelamente a isso, a gente tem o Deep Learning, né? Que é, de fato, em tradução, é um conhecimento, uma aprendizagem mais profunda, em que ela consegue, a partir daquilo que o Machine Learning aprende, ela consegue levar isso para um outro patamar, que é, por exemplo, alinhar esse sinal em língua de sinais com expressões faciais, por exemplo, e reconhecer emoções. Já a IA generativa, ela tem justamente esse lugar de criar coisas novas. Então, ela pode criar voz, ela pode criar imagens, textos, e quem sabe no futuro ela crie também sinais em Libras, né? É aquilo que a gente tem trabalhado para que ela faça. O machine learning, ele é uma repetição daqueles sinais que a gente, dos dados e informações que a gente coloca nela, né? Mas o que o machine learning tem ainda sobre língua de sinais é muito pouco para que ela, de forma autônoma, crie algo sobre isso. Vamos só Pode ajeitar colocar o aqui um Joaquim na pouquinho. tela? Tudo bem. Então, assim como o Flávio explicou, certíssimo. É muito importante na inteligência artificial para a sociedade. Por exemplo, o que eu tenho pensado sobre a inteligência artificial? Sobre processamento, sobre esse tipo de processamento para a comunidade surda brasileira, ela é importante, ou para outras comunidades surdas também, quando elas se comunicam nos sinais internacionais, antigamente poderia ter alguma barreira, mas essas tecnologias elas podem auxiliar nessa comunicação, tanto na língua de sinais brasileira como a SL também, os surdos aqui no Brasil. Então, podem ser feitas algumas adaptações para tentar diminuir esses problemas, de falta de comunicação.
Então, eu penso que a melhor proposta seria, por exemplo, organizar um texto que a inteligência artificial poderia ser usada para auxiliar a comunidade surda, para ter um entendimento melhor e facilitar a comunicação. Eu quero agradecer o comentário do Joaquim, o que ele falou sobre a inteligência artificial. É interessante isso. É, eu quero falar um pouco de algo que eu relembrei lá no começo, quando foi criada a inteligência artificial, lá na década de 50, que foi quando Alan Turing ele criou, na época da guerra, ele criou um sistema de comunicação, era em códigos. E esse código ele era importante para que eles conseguissem se comunicar de uma forma que as estratégias não eram comunicáveis para outra. E aí, em 1997, Em 1997, tinha uma pessoa chamada Gary, e que ele era muito conhecido por ser um excelente jogador de xadrez. E aconteceu que a IBM lançou a Deep Blue e que ela conseguiu vencer dele. Então, ela criou estratégias de jogos para, de fato, aprender como é que funcionava a lógica do xadrez. E isso, para a época, é, foi um choque. Já em 2012, a rede neural AlexNet, ela venceu a competição de reconhecimento de imagens. Então, ela conseguia colher dados de muitos lugares e fazer, de fato, essa coleta esse reconhecimento de imagens. Bem, a gente vem agora pensando em tempos de respostas, né? Essa provocação que eu quero é, fazer agora. Em 1998, a gente tem já muita busca por respostas no Google, né? Porque antigamente a gente usava livros para fazer as pesquisas, e já em 1998 a gente tem o Google para poder pesquisar. E agora a gente sabe que o grande ambiente de buscas por respostas e pesquisas é o Chat GPT. Essas são algumas ferramentas de IA generativa, o que significa que elas são algumas plataformas que elas criam coisas para nos oferecer, né? A partir daquilo que a gente busca, seja ela texto, ou seja ela um PowerPoint ou um slide, enfim. Essas são algumas das plataformas que têm já essa tecnologia da IA generativa e elas podem criar algumas coisas para oferecer para o usuário. Nossa, muito interessante. Conhecer um pouco do panorama histórico e de como as coisas funcionavam. E é interessante saber que
muito embora a máquina a gente ofereça dados para ela, agora chega um momento em que ela nos devolve algumas informações. Isso me faz pensar em uma outra questão, né? A inteligência artificial, ela mais ajuda ou ela mais prejudica a comunidade surda? Ela tem esse lugar de nos oprimir. Eu fiquei curioso em relação a isso, Joaquim. Espera um pouquinho que eu vou ajeitar sua. Essa pergunta é muito importante. Como se ela beneficia ou prejudica? É importante falar sobre isso. Por exemplo, se não houvesse inteligência artificial hoje, se não tivesse em nenhum lugar, se não tivesse o desenvolvimento das cidades, a tecnologia, enfim, haveria muitas barreiras, muitas dificuldades se as pessoas não soubessem ler. Se o governo não investisse nessas áreas, então haveria um atraso, seria prejudicial para todos. Então, o meu ponto de vista é que não utilizar a inteligência artificial seria um retrocesso, seria, impedir o desenvolvimento. Na época que nós nascemos, né, antigamente, é óbvio que não tinha tecnologia, não existia inteligência artificial. Mas aí, depois de um tempo, a tecnologia foi surgindo. E assim como antes nós, como pessoas surdas, nós não sabíamos nos comunicar às vezes na língua portuguesa e tivemos que aprender e tivemos que nos desenvolver nesse sentido, a aprendizagem de um outro idioma não nos atrapalhou, não nos prejudicou. Então, penso que seja da mesma forma com relação à inteligência artificial. Algumas pessoas ficam preocupadas, que vai haver prejuízo, assim como ficavam preocupadas no passado, se os surdos aprendessem a se comunicar também na língua portuguesa, que isso ia afetar a sua sinalização. Então, acho que não. Assim como é importante aprender a língua portuguesa, também a tecnologia pode nos ajudar, a inteligência artificial. Sim, é verdade. Eu concordo com você que ela pode nos ajudar com muitos avanços mesmo. Vou convidar o Tiago para complementar essa informação. Existem dois lados, o positivo e negativo. Tem vantagens e desvantagens. Então, a tecnologia, ela traz muitos avanços, realmente, inclusive para as pessoas surdas, né, ou ouvintes, elas podem ser pessoas mais, para que elas não dependam de pessoas ouvintes que tenham essa independência, é muito importante. Mas eu percebo também que a maioria das inteligências artificiais elas convertem voz em texto e então acaba beneficiando muito o público ouvinte. Às vezes as pessoas, às vezes a gente precisa pedir para as pessoas, né, para elas não mandar áudio para a gente antigamente, mas hoje existe a transcrição, né? É uma tecnologia também. Agora a gente precisaria de uma tecnologia que transcrevesse algo em libras para a gente que tivesse esse recurso, um recurso que fosse próprio para o surdo, mas que fosse fluente, né? Não que fosse uma língua de sinais que não fosse clara, mas existem riscos também. O Joaquim disse que acha que não tem nenhum prejuízo, mas eu acho que existem alguns riscos. Não chega a ser um prejuízo, como eu disse, um risco. Por exemplo, será que o avatar ele pode substituir o intérprete? Será que algum dia ele vai conseguir substituir? Eu penso que ainda existem poucos surdos trabalhando na área de tecnologia que têm essa formação, até mesmo na área da educação. E nos cursos
na área da educação tem muitos surdos, mas na área de tecnologia tem poucos surdos, né, que trabalham. E até mesmo os sinais da área de tecnologia, né? Precisa haver muito trabalho ainda nessa área. Por exemplo, na área de engenharia, de dados, até mesmo de inteligência artificial, o chat GPT, por exemplo, que tem beneficiado muitos ouvintes, né? Mas poucos surdos. Poucos surdos têm usado o chat GPT, mas eu percebo que esse número tem aumentado. Eu creio que os surdos que estão mais na área acadêmica têm usado um pouco mais. Agora, tem também algumas vantagens. Por exemplo, o surdo ele tem o poder de escolha. É isso. Inteligência artificial significa isso, né? Tem suas vantagens. Ela trouxe uma independência, um conforto para o surdo, e isso é incrível. Ah, e também eu acabei lembrando de uma outra coisa importante para adultos, por exemplo, que eles não estão muito acostumados com a tecnologia. Para as crianças é muito natural, né? Desde bem cedo elas conseguem manipular os dispositivos, eles conseguem entender e já está internalizado o uso da tecnologia. Para as pessoas mais velhas é um pouco mais complicado acompanhar o ritmo com que avança a tecnologia, a inteligência artificial. Então, a vantagem para os mais novos e desvantagem para os mais velhos. Joaquim quer complementar. Só um minutinho, Joaquim. É isso, o Thiago explicou exatamente isso. Por exemplo, alguns prejuízos, algo que é prejudicial, por exemplo, o Avatar, né, que acham que talvez ele possa substituir o intérprete. Talvez para livros, para um material escrito, ok, pode ajudar. Eu Eu acredito que, de fato, isso que o Thiago explicou agora é muito importante, porque, obviamente, que a inteligência artificial, os avatares, por exemplo, eles não vão substituir o intérprete humano. Claro, que se eu estou lendo um livro ou um texto e eu preciso de ajuda com uma palavra, aquele avatar vai conseguir me dar aquele sinal e, de repente, vai me apoiar na minha leitura. Mas um intérprete, avatar para um evento todo, a gente sabe que não é muito benéfico, e isso sim entra no lugar de prejudicar a pessoa surda. De fato que nós, como pessoas surdas, a gente esteja acompanhando todos os desenvolvimentos sobre IA. É importante que a gente não esteja aquém, né, das novidades, porque as pessoas surdas estão aqui e são também consumidoras de tecnologia. Porque, assim como os ouvintes têm fomentado essa discussão, muitas vezes deixando os surdos de lado em relação a essa discussão, é importante que a gente esteja aqui também. Por isso, agora eu chamo Jéssica para conversar um pouco mais sobre isso. Sim, realmente. O tema do protagonismo surdo ele é de fato muito importante quando se trata da tecnologia. É importante que a gente esteja aqui para que as pessoas nos vejam aqui. Acontece muito de sermos invisibilizados em muitas discussões, né? E, de fato, como o Tiago disse, já tem muitos ouvintes formados, mas existem surdos formados na área também. A gente sabe que as dificuldades e barreiras são várias e muito desses problemas eles já foram diminuídos. Então a gente já está aqui nessa produção de conhecimento, a gente já se coloca nesse lugar como
pessoas protagonistas, com habilidades diferentes. A gente sabe que a pessoa surda pode desenvolver inúmeras é, possibilidades de vida, a gente sabe disso. E eu acho importante, como analista de linguística, a gente entender sobre como a IA ela ajuda, sobretudo em termos de sinalização, de uma sinalização correta. E é por isso que é importante uma pessoa surda estar nesse lugar, né? Porque poderia sim ser uma pessoa que estivesse à frente disso, mas é importante e necessário que uma pessoa surda esteja nesse lugar. Para evitar que aconteça coisas como capacitismo, por exemplo. A pessoa surda, ela tem muitos desejos ligados também à vida profissional, à carreira. E aí, a gente é importante a gente pensar que existem pessoas, ouvintes que nos abrem essa porta e é importante que a gente, de fato, ocupe esses lugares. E aí, como vocês se sentiu para falar sobre esse assunto, tendo essa perspectiva linguística e de língua de sinais? Bem, a minha formação é em letras libras, e estar agora nesse lugar como analista e ser convidada para conversar sobre esse tema, para mim é um impacto, porque eu acho que me dá um desafio muito grande. Se eu for comparar quem eu era no passado para quem eu sou hoje, eu me percebo muito diferente. Eu percebo que eu aprendi muitas coisas em relação à tecnologia, é, aprendi temas diferentes e aprendi, inclusive, sobre um lugar de protagonismo. Que mesmo nessa área de tecnologia ou de inteligência artificial, eu posso ser sim protagonista, sobretudo nesses temas. Sim, sim, isso me faz lembrar um pouco a minha história também, porque quando eu entrei na Rede Talk eram muitos assuntos que eu não conhecia, como por exemplo IA, dados, e de fato eu acho que a sua história ela se parece muito com a minha. Obrigado, sim, realmente, verdade. Mas é claro, a gente já compreende que a pessoa surda é... ela é capaz, sim. E quando eu e Flávio a gente se une para debater sobre algumas questões, a gente percebe que muitos de vários assuntos a gente não conhecia, que talvez a gente tivesse um conhecimento mais básico sobre algumas coisas. E a gente foi de passo em passo desbravando alguns assuntos sobre vários outros assuntos que a gente ainda não tinha esse aprofundamento. Agora o Flávio quer complementar, mas vamos só esperar as câmeras trocarem. Sim, sim, concordo com tudo isso que Jéssica e Joaquim já explicaram. De fato, a gente sabe de algumas barreiras que os surdos enfrentaram, sobretudo as comunicacionais, às vezes falta informação, falta de acesso às universidades. E, sobretudo nessa área, né, de tecnologia, com códigos, algoritmos, é tudo muito inglês. Então, isso é uma outra barreira também que a gente enfrenta, né? Porque muitos de nós não têm essa afinidade com o inglês. E acho que nosso papel ele é importante, sobretudo na artes, porque a gente mostra que o surdo ele pode também ser protagonista e ser ali um difusor, sobretudo, de conversas que tenham a ver com a tecnologia também. Acho que a sociedade não espera isso da gente, né? Mas a gente se coloca nesse lugar de que sim, a gente tem o nosso ponto de vista e as nossas pesquisas também sobre tecnologia.
Sim, sim, concordo. Eu acho que assim, a conversa sobre inteligência artificial já avançou e a gente está correndo atrás, né? Agora a Jéssica quer complementar também. Espera só um pouquinho para a gente aumentar o seu quadro. Sim, tem só mais uma coisa que eu quero complementar em relação a essa discussão. É que o protagonismo surdo, para além de ser um protagonismo, ele é também uma representatividade. Porque eu acho que a gente está no lugar para que outras pessoas se inspirem também naquilo que a gente produz, seja ele na área de linguística ou na área de marketing. Então, quando a gente ocupa diferentes espaços de conhecimento, eu acho que a gente está num lugar também de inspiração. E não é que a gente está aqui fazendo alguma coisa para a comunidade surda. A gente está aqui fazendo tecnologia para todo mundo que precisa de tecnologia. Então a gente não cria um produto que seja só de uso da comunidade surda. Caramba, são de fato muitos pontos que a gente precisa conversar. E a gente, e a gente percebe que são, de fato, muitas vantagens. E que não, a gente não vai ficar para trás nessa discussão, né? A gente está correndo atrás e a gente está buscando coisas novas. Então, tem várias empresas, como por exemplo a Hand Talk, que estão conversando sobre isso. A gente sabe que na área de inteligência artificial a gente tem bastante uso das pessoas ouvintes, mas vocês acham que é possível que pessoas surdas se beneficiem também desse produto, como por exemplo chat GPT ou outras plataformas? Vou pedir agora para o Flávio responder essa pergunta, por favor. Bem, eu acho que a inteligência artificial ela pode sim ser usada no dia a dia, sobretudo no trabalho, por exemplo. Tem surdos de diferentes áreas, de diferentes frentes, que podem usar isso no seu cotidiano, normalmente. Precisava, antes da inteligência artificial, precisava sempre recorrer aos ouvintes pedindo ajuda para seguir com o meu trabalho. E a partir sim, como eu havia dito, era difícil continuar o trabalho, concluir tudo, porque eu ficava nessa dependência. E agora, com o Copilot, tem me ajudado muito. É uma tecnologia que me ajuda a desenvolver o meu trabalho. Eu consigo realizar tudo o que eu preciso, fazer as adaptações necessárias, e eu me sinto muito mais independente no meu local de trabalho com essa ferramenta, tem me ajudado bastante. Então, sim, no dia a dia, a inteligência artificial pode nos ajudar. Antes eu precisava, rever muito o que eu havia escrito, e agora essa ferramenta me ajuda bastante. E eu consigo realizar o meu trabalho de uma forma muito mais tranquila, comparando, como eu trabalhava anteriormente. Tem me ajudado muito mesmo. Porque antes eu me sentia um pouco defasado, porque eu demorava para realizar algumas tarefas. E agora não, agora eu consigo realizar o trabalho no mesmo tempo que as outras pessoas, então tem me ajudado bastante. A, a minha esposa, ela foi para Coreia, ela foi no restaurante.
É, tá falando da loja Renner, que foi na loja Renner. Muitas dessas tecnologias que a gente vê sendo usadas no cotidiano em outros países, a gente espera que cheguem aqui no Brasil em algum momento. Jéssica, você quer complementar? O Thiago primeiro, então, depois a Jéssica. Você falou um pouco sobre experiência no uso do chat GPT. E eu acredito que esse é um momento que, sobretudo nos Estados Unidos, existem algumas pesquisas, inclusive tem um material que a gente já viu juntos, e que a inteligência artificial ela consegue ir captando as nossas emoções, a nossa sinalização, e ela consegue fazer uma tradução disso a partir daquilo que está sendo sinalizado, né? Essa ainda é uma pesquisa teste que tem acontecido lá nos Estados Unidos. E aqui, no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, eu sei que tem uma instituição que ela tem feito uma pesquisa parecida, que vai captando, sim, também as emoções e as expressões. É importante que para esse processo, né, da inteligência artificial e captando as emoções e fazendo uma tradução disso em texto, é importante que tenha uma pessoa surda que esteja participando desse processo. Eu sei que nesse teste nos Estados Unidos tem também 3 ou 4 pessoas surdas que estão à frente desse projeto. O resultado tem sido bastante positivo em relação ao avanço desse texto. Isso não significa que a pessoa ouvinte ela é descartável nesse processo. A questão não é essa. A questão é que se somente uma pessoa ouvinte ficar à frente desse tipo de projeto, é muito mais fácil que a inteligência artificial cometa falhas. Por isso é importante que tenha uma pessoa surda dentro do processo todo para que evite falhas e faça uma correção da língua muito melhor. Sim, na verdade, o chat GPT, na minha opinião, não é uma coisa que deve ser pensada no futuro, no sentido de que vai acontecer tal coisa, um dia vai acontecer, não. O chat GPT, ele já existe, ele já é usado para responder perguntas, ele já é usado para pesquisa, ele já é usado para criar coisas. Ele, por exemplo, é muito usado por pessoas surdas para a correção da estrutura da língua portuguesa. Às vezes eu percebo que eu quero escrever uma frase, por exemplo, eu peço para ele corrigir para mim. É, Às vezes ele pode acontecer também de ele já aprender sobre informações corretas sobre língua de sinais. Então, se eu percebo alguma coisa que foi feita erroneamente, eu entendo que é porque talvez ele ainda não tenha tantas informações sobre a língua de sinais, né? Então eu entendo que ele tem ainda falhas em relação a isso. Entretanto, entretanto, no uso de alguns vocabulários, a gente sabe que ele é assertivo. Mas eu entendo que esse processo seja como ensinar uma criança, por exemplo, né? Que é um avanço aos poucos. Sim, sim, concordo com tudo isso. E acho que esse tema de inteligência artificial ele é muito abrangente e que sim, a gente tem que mostrar uma perspectiva da identidade surda em relação ao uso dessa tecnologia, né? É um momento de avanço, eu entendo. E assim como o Thiago explicou, nesse teste aqui, é a empresa Google que está fazendo, inclusive.
ele já consegue captar algumas expressões faciais e sinalização. Então, por exemplo, oi, tudo bem? Ele já identifica, enfim, algumas frases simples. Mas a gente entende que a coleta de dados sobre língua de sinais, ela ainda não é do tamanho que a gente gostaria, né? Nós gostaríamos que aumentasse. Então, infelizmente, sobre língua de sinais, a gente tem pouca coisa. Mas a gente precisa pensar também que a própria lei de Libras aqui no Brasil ela é recente, né? A lei de 2002. Então, quer dizer, o nosso avanço ele vai sendo proporcional a isso. Então, a gente, claro, esse é o momento de correr atrás para não ficar para trás, né? Mas acho que a gente está dando alguns passos. Uhum. Você me fez lembrar do dicionário do Capovilla. Lembra? Dicionário enorme, pesado, era impossível sair carregando. E a gente sofria muito fazendo os recortes daquelas imagens, dos sinais, né? E agora a gente tem o celular, né? Que facilitou tudo. E a inteligência artificial está na palma da nossa mão. Então facilitou a nossa vida, porque antes, na época do dicionário do Capovilla, era quase impossível. Eu também lembrei de uma coisa muito interessante sobre o chat GPT. Por exemplo, quando a gente escreve uma palavra errada, então ele corrige. O celular, ele também percebe. Por exemplo, a gente está usando o celular e a gente escreve e vai escrever tudo bem. E aí, antes da gente completar a própria tecnologia já deixa pronto para a gente e facilita também para a gente para a escrita de textos. A Luana vai organizar aqui a posição das telas. Então, vocês viram quantos avanços, né, a inteligência artificial tem permitido para todos os usuários. Mas agora nós vamos para a nossa última pergunta. Será que as crianças, será que a inteligência artificial vai poder ajudar as crianças? Será que esse uso da tecnologia da inteligência artificial pode ser benéfica para a comunidade surda? O que que vocês acham? Flávio ou Joaquim? O que que vocês acham? Tiago vai responder para a gente. Flávio, é uma ótima pergunta. Na educação de surdos, né? Será que a tecnologia, a inteligência artificial pode ser benéfica? Eu conversei com o Joaquim e trabalhando na ATS, nós dois, há um tempo atrás, nós trabalhando na área da informática e naquele momento a gente queria assim, incentivar mais os surdos com o uso da tecnologia. E aí nós pensávamos e discutíamos. Que era um sonho, né? Sempre foi um sonho nosso que os surdos eles tivessem uma maior participação e que eles conseguissem aprender e desenvolver mais nessa área da informática, da tecnologia, porque os ouvintes têm avançado bastante, e os surdos sempre encontrando muitas barreiras. Então, então é isso. Por isso que eu quero que o Joaquim complemente também. Vamos lá, Joaquim. Pode só aguardar a posição da câmera. Pode complementar. Isso, assim como o Flávio falou, então os ouvintes eles acabam avançando, né, bastante e os surdos eles vão dando passos um pouco mais lentos, nessa questão da informação, da tecnologia. O Darley pergunta, esse sinal, o que que é esse sinal? É YouTube. Até mesmo o vocabulário, né? Aprender a língua portuguesa, os surdos eles vão desenvolvendo
de uma forma mais lenta as crianças, os jovens, mas às vezes quando é de uma forma um pouco mais lúdica, com jogos, eles podem desenvolver um pouco mais com o método da gamificação, né? Então, eles gostam de coisas visuais, quando tem desenhos, quando tem informações visuais, então fica mais fácil deles aprenderem. Às vezes eles não entendem um determinado conceito e aí a tecnologia, se ela estiver pronta de uma forma visual, ela pode ajudar nesse sentido. Então eu creio que seja um avanço, sim, para o surdo. Pode ajudar os surdos mais novos, os mais jovens. A tecnologia pode ajudá-los a avançar nesse sentido. Acho que vai servir de grande incentivo e motivação para todos eles, para que eles não sejam, que eles não fiquem para trás, mas que eles possam avançar, no mesmo ritmo dos outros. O Tiago quer complementar. É confuso, o sinal de vocês é parecido, né? Acabo me confundindo aqui. Vai, Tiago. Eu quero falar principalmente sobre dois pontos. Por exemplo, precisava ter uma disciplina sobre inteligência artificial para as crianças. E outra coisa é que deveria ter mais workshops para adultos participarem sobre isso. Eles acontecem, eles demoram para acontecer, isso deveria acontecer de forma simultânea. Isso que vocês falaram foi muito importante sobre o uso da inteligência artificial. O Joaquim quer falar ainda sobre o uso da inteligência artificial. Eu, por exemplo, sou professor de informática numa escola bilíngue para surdos, uma escola de ensino médio. E os alunos eles me perguntam muito sobre conceitos, sobre inteligência artificial, conceitos da área da tecnologia. Então, seria muito importante que eles usassem também a tecnologia, a inteligência artificial, nessas disciplinas. Só tem uma disciplina de programação na escola e não de inteligência artificial. Mas eu quero falar uma coisa muito importante para vocês, que está relacionado com a última pergunta, né? Ah, em muitas empresas, eu quero saber quero perguntar para vocês qual será o papel do surdo nas empresas, por exemplo, quando ele recebe talvez um trabalho, é só para ele aprovar ou não? Qual é exatamente a função, o papel do surdo dentro das empresas que vocês têm atuado? O Joaquim, por exemplo, na Arts, é, os que trabalham na Handtalk, eu quero saber qual é a função de vocês e o que vocês acham como vocês acham que a inteligência artificial pode contribuir no trabalho de vocês. Eu acredito que o papel do surdo dentro das empresas, eles sejam muito importantes. É, Bem, eu cresci no Rio e aí eu tive pouquíssimo contato com a tecnologia durante a minha juventude. E aí pensei em me formar em design, né? Porque eu sempre gostei muito da área de desenhos, por exemplo. Mas a tecnologia, de alguma forma, sempre me atraiu, né? E aí bem, busquei conhecimento, fiz pesquisa sobre isso, aprendi sobre banco de dados, aprendi sobre programação, aprendi sobre criação de sites, por exemplo. Então, eu tinha vontade de aprender como é que fazia isso, mas, óbvio, quando eu comecei a pesquisar sobre tecnologia, ainda não conversávamos sobre inteligência artificial. E dentro dessa área de tecnologia, eu enfrentei muitas barreiras, porque muitas dessas frentes eram tomadas por ouvintes.
E aí eu me lembro de uma experiência que eu tive em uma empresa em que eu era ali o único surdo dessa empresa. É, e eu me senti ali sozinho, foi um momento difícil para mim, porque, enfim, eram muitas coisas em inglês, então essa barreira da comunicação ela foi difícil de ser enfrentada por mim também. E em algumas dos materiais tinham legenda em português, então isso para mim era um auxílio que me fazia avançar em algumas discussões. Mas eu, de fato, eu sempre tive muito interesse e curiosidade sobre isso. E acho que nosso papel dentro dessas empresas, ele é muito importante. Flávio, eu queria só fazer uma complementação em relação a isso. Por exemplo, o Gemini, que é uma outra plataforma, ela, a partir de informações que a gente coloca, ela sozinha vai criando algumas coisas. E é importante a gente ter cuidado sobre o vazamento de algumas informações, sobretudo se elas são confidenciais, né? Se elas são sigilosas. Então, por exemplo, em alguns momentos a gente está em uma reunião, é, e aí a gente usa essa plataforma para criar uma ata, por exemplo, dessa reunião. Entretanto, essa reunião ela foi versada ali por algumas informações sigilosas, né, que são internas da empresa. E aí, quando a gente coloca essas informações em uma inteligência artificial, isso nos tira uma certa segurança. Claro que o que a gente deseja para um futuro é que de fato a gente consiga usar essas redes ou então conviver em alguns ambientes de forma muito mais confortáveis. Então, a gente está ali numa reunião e a gente conseguir acompanhar, porque a inteligência artificial ela vai traduzindo para a gente, mas só é preciso ter um pouco de cuidado com algumas informações sigilosas. De fato, sim, a gente tem essa questão, né, de algumas informações serem internas da empresa. E de fato, essas informações é importante que elas se mantenham ali dentro dessa empresa. Então, é claro, existe um risco, né, de ter algum tipo de informação vazada, mas a gente precisa de atenção. Se a gente vai colocar ali, por exemplo, anexar algum documento ou anexar algum material que for interno da empresa, é importante de fato que a gente tenha esse cuidado, porque realmente essa segurança 100% em relação às nossas informações, ela ainda não existe, uma segurança 100%. Isso que vocês falaram sobre a ata ali no momento de uma reunião, enquanto a inteligência artificial é, ela vai copiando, né, as informações. O que vocês acham sobre isso, né? Vai ter algum momento em que isso vai ser um facilitador para o uso de língua de sinais, por exemplo? Você acha que no futuro é possível que aconteça o inverso, que tenham três, quatro pessoas conversando em língua de sinais, enquanto a inteligência artificial consegue fazer uma tradução para o português ou para alguma outra língua oral, por exemplo? Será que é possível? Acho que essa é uma reflexão que eu fico aqui comigo e depois a gente pode debater sobre isso. Mas esse momento eu gostaria que a gente deixasse alguns minutos para que vocês façam perguntas, tá? E peço também que as perguntas elas sejam mais objetivas, tá bom? Então é só levantarem a mão que a gente segue com as perguntas. Agora, Pedro Queiroz. Bem-vindo, Pedro. Eu fiquei pensando sobre isso que você falou por último.
eu sou formada em letras libras e fui para a área técnica. E aí, a Jéssica, o que a Jéssica comentou, eu não lembro o sinal dela, é verdade, o sinal dela é esse aqui. É esse. Acabei de recordar. É isso mesmo. Então, é, então quer dizer que você é formada em letras libras e aí depois você foi para trabalhar em análise de linguística. É uma formação técnica? É uma pós-graduação? É o que eu gostaria de perguntar para a Jéssica. Importante essa pergunta. Na verdade, a minha formação é letra Libras, eu sou professora de Libras e a minha pós é, a minha pós é em Libras e aí eu tenho trabalhado como analista linguística, de linguística. Essa formação me permite trabalhar nessa área. Por exemplo, eu também posso trabalhar na área de tecnologia, de, de programação, de várias áreas. Ela possibilita que eu trabalhe em várias áreas. Porque, mas a sua pós englobou tudo isso? Sim, sim. Tá bom, era só isso que eu queria perguntar. Muito obrigada. Então, a formação de letras libras permite que a gente trabalhe em muitas áreas, não só que a gente seja professor de Libras. A gente pode trabalhar em áreas diversas. É bem abrangente, tá? Ótima pergunta. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Agora o Luiz Miguel quer fazer uma pergunta. Qual a diferença entre machine learning e ChatGPT? Quero que o Flávio responda, por favor. Bem, então o primeiro sinal é de machine learning e esse aqui é o de chat GPT. E aí é importante que a gente tenha essa outra complementação do sinal, que é para garantir que a gente está colocando ou pedindo informações ali naquele cérebro. Por isso, esse é o sinal de chat GPT. Nossa, interessante que são sinais parecidos, entretanto, eles têm uma. Eles são. Tem uma diferença, né? Eu confesso que eu uso chat GPT dessa forma, da mesma forma que machine learning, mas agora eu aprendi que eles têm uma diferença. Wagner Santos, por favor. Olá, boa noite. Como vocês estão? Eu gostaria de saber, eu também já estudei letras libras e eu achei interessante essa informação sobre chat GPT. E tem uma outra plataforma chinesa que também tem sido usada, e eu percebo que elas têm algumas diferenças. Em alguns momentos, eu percebo que elas falham também. E aí eu queria entender um pouco mais sobre as diferenças entre as diferentes plataformas, né? Como é que elas funcionam exatamente. Por exemplo, a Gemini, não sei, no futuro é possível que ela nos compreenda, por exemplo, totalmente em língua de sinais? A gente poderia conversar com ela diretamente em língua de sinais? E será que as falhas dela em relação a isso vão diminuir?
Essa é uma dúvida que eu tenho. Bem, esse é o momento em que o chat GPT ele está absorvendo e aprendendo algumas palavras, né? Então ele tá recebendo informações. E assim, ele é um sistema automático, não tem alguém que fica fazendo essas correções, né? Então é possível que, se você for comparar plataforma com plataforma, elas tenham de fato algumas diferenças. É, E claro, dentro dessas plataformas existem pessoas que assumem funções diferentes. Então, foi um engenheiro, alguém de dados, e claro, tem pessoas atuando, essas mesmas pessoas estão atuando para que essas plataformas melhorem e tenham menos falhas no longo do tempo, né? Mas é por isso que é importante que tenham pessoas surdas trabalhando nessas frentes. Então, que tenham engenheiros surdos, que tenham alguém de dados que seja surdo também, porque eu acredito que sim, há uma possibilidade de melhoria. É. E você acha que vai melhorar ou não? Bom, o Wagner responde, não sei, porque eu não sei como é que vai o fim do mundo, se existe, se não existe, se tá por aí, então não sei. Bem, como a gente pode pensar na melhoria do chat GPT? Bom, o chat GPT é importante também que a gente se lembre de que ele tem uma memória dele e que também ele vai conhecendo o nosso perfil. Por isso que muitas vezes, enquanto a gente faz pesquisas ou dá algumas informações sobre algum assunto específico, se a gente perceber que ele nos respondeu alguma coisa que não é muito coerente, a gente pode sim dar uma opinião e responder para ele de volta, dizendo: olha, isso que você me disse agora não faz muito sentido. E o chat GPT hoje em dia, ele até pede desculpa pelos erros, né? Não sei se já aconteceu com vocês, mas ele pede desculpa. E é isso, é assim que vai acontecendo. Então a gente faz alguma pergunta, ele responde algo que vai ser coerente e às vezes não. E a gente pode também responder para aquele comentário, dizendo que aquilo não fez muito sentido. E acho que nós, como pessoas surdas, isso também a gente pode ir treinando esse sistema para que ele fique mais coerente com as nossas necessidades. E a gente vai adequando ele também em relação ao tipo de resposta que a gente precisa, uma resposta mais longa, uma resposta mais curta, enfim. Mas eu só queria deixar essa dica para que vocês treinem também o chat GPT. Sim, realmente, quando eu comecei a aprender sobre o chat GPT, ele era ali um sistema, mas hoje parece que ele é meu melhor amigo, parece que ele já me conhece, entende o que eu gosto. Acho que agora vem a última pergunta, é isso? Isabela, espera só um momento que a gente vai aumentar sua tela. Essa palestra foi incrível. Tem uma pergunta sobre um assunto que a gente já conversou, mas eu tenho algumas opiniões contra o uso do chat GPT. Eu tenho algumas questões que eu acho que elas podem ser prejudiciais. Eu entendo que, enfim, não vai parar, que ela vai continuar avançando. Entretanto, será que algum dia a inteligência artificial ou o chat GPT ele vai ser capaz de dominar algumas áreas, como, por exemplo, letras libras? Porque a gente sabe que o chat GPT, a inteligência artificial como um todo, ela tem avançado e dominado muitas áreas, né? Mas me preocupa que o chat GPT substitui algumas funções que são importantes para nós como comunidade surda. Então, eu tenho essa preocupação. Tiago vai responder e aí depois a Jéssica também. Você lembra que antes a maioria das pessoas eram contra o chat GPT, né? E aí ela caiu em uso de todas as pessoas. Então eu acho que isso vai acontecer com muitas áreas e muitas comunidades, né? Que veem o chat GPT ou a inteligência artificial como uma inimiga
mas que em dado momento vai perceber um uso eficaz dela no nosso cotidiano. As pessoas mais velhas, sobretudo, é que são contra, né? As pessoas mais jovens têm, de fato, mais abertura, e quem nasce agora, pronto, aí já está naturalizado com esse tipo de tecnologia. E aí, sei lá, isso aconteceu com em muitas frentes da tecnologia. Por exemplo, quando chegou o celular, as pessoas eram contra, porque vai acabar o telefone. Então, quer dizer, a gente vai se adequando conforme ao que o mundo vai avançando. Acho que essa preocupação de o chat GPT vai substituir a língua de sinais. Eu acho que de fato a gente precisa discutir sobre isso, mas a gente precisa ter um certo cuidado. Porque, por exemplo, tem muitas pessoas que usam o chat GPT, por exemplo, hoje em dia, pessoas ouvintes, né, para fazer mestrado e doutorado. Então, as pessoas ouvintes também sofrem, de certo modo, com o chat GPT, né, com a inteligência artificial, porque ela pode cair em uso inadequado de várias pessoas. Você é uma pessoa jovem, né? Assim, consigo perceber pela sua idade. E acho que a gente precisa ter uma certa atenção de pensar que a chat GPT vai ou não substituir as pessoas. É importante, por exemplo, que a gente pense em criação de leis, por exemplo. Agora, Isabela responde. Bem, eu percebo que muitas pessoas ouvintes usam, né, o chat GPT. É por isso que eu tenho uma certa preocupação em relação a isso. Porque, pelo que me parece, a inteligência artificial, o chat GPT, ele está ali muito voltado para línguas orais, né? Então, eu não sei se em algum momento ele vai ter um uso adequado para línguas de sinais. Isso é o que me causa uma certa preocupação. Era isso. Eu acho que eu não preciso, Jéssica diz, acho que eu não preciso, porque o Thiago já explicou parecido com o que eu gostaria. Agora a Darley continua. Esse é um momento, de fato, de avanço tecnológico, né? E é importante pensar que todo mundo tinha medo de várias tecnologias, como, por exemplo, a televisão, que é uma tecnologia. Quando ela surgiu, as pessoas tinham medo. Ah, eu vou ser manipulado por isso. E aí, quando surgiu o telefone celular, telefone móvel, isso também suscitava medo nas pessoas. E é importante que a gente aprenda a usar. Claro, a gente não pode ser bobo, né? Não pode ficar refém daquilo. É importante que a gente esteja ali acompanhando todo esse desenvolvimento. Entretanto, a gente não querer usar, a gente ter receio de usar, é complicado, porque o mundo tem avançado, né? As coisas têm avançado dessa forma. E eu acredito que no futuro vai avançar mais ainda. É por isso que a gente defende que pessoas ouvintes estejam nesse lugar. Pessoas surdas estejam nesse lugar, como pessoas ouvintes também estão. A gente tem que estar ali aliado, lado a lado, e se ocupando desse lugar, porque é importante que os ouvintes estejam participando desses processos naquilo que compete às necessidades deles. Então, fazendo pesquisa em relação a isso, debatendo em relação a isso. Só que é importante que a gente esteja nas mesmas discussões, pensando naquilo que tange a comunidade surda. Não é a gente tá refém disso lá atrás e aí depois a gente busca como uma forma de só correr atrás. Eu acho que a gente tem que estar por dentro de toda a discussão. Bem, já estamos quase encerrando aqui o nosso evento. Eu queria só avisar que a gente vai mandar um formulário para vocês para saber mesmo a opinião, se vocês querem que esse tipo de evento continue e exista mais vezes, porque a gente quer ampliar essa discussão sobre inteligência artificial. Então, a gente espera o feedback, né? Um formulário de feedback, porque é importante que vocês participam e nos avisem se vocês gostam desse tipo de evento. Nossa, eu estou muito feliz por ter um evento que ele foi
protagonizado por língua de sinais, com pessoas surdas, e eu espero que a gente amplie muito mais essa discussão, que a gente defenda o nosso direito linguístico. E bem, quase ao finalzinho, eu quero pedir que todos vocês abram a câmera para que a gente tire uma foto juntos, tá bom? Se arrumem, fiquem lindos e belos. Perfume não precisa, mas abram a câmera, por favor. Uhum. Luana, por favor, se você puder abrir a câmera da Natália, por gentileza. Vamos tirar duas fotos. Agora com outro grupo, porque tem muita gente. Então, de novo. De novo. Contagem regressiva. 3, 2, 1. Muitíssimo obrigado a todos que entraram. Esse é o fim do nosso evento. Muito obrigado. Esperamos encontrar vocês numa próxima, que vai ser em outubro. Estão liberados para sair.